Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula. O tema de hoje é indutores. Dando continuidade ao estudo dos principais elementos de circuitos elétricos, vamos estudar o indutor e as suas principais características. O que vem a ser indutores? Então, o indutor é um elemento passivo projetado para armazenar energia em seu campo magnético. Simbolizado pela letra L, é medido em henries, letra H maiúscula, e representada graficamente como uma espiral, para lembrar que a indutância de um indutor imerso em campo magnético ou fio enrolado. Para aumentar o efeito indutivo, um indutor usado na prática é normalmente uma bobina formada por um fio esmaltado enrolado em torno de um núcleo. O símbolo da bobina depende do material usado como núcleo, conforme podemos observar nas figuras abaixo. Se o núcleo da bobina for ar, nós desenhamos apenas uma bobina. Se o núcleo for ferro, normalmente aí é colocado duas linhas paralelas ao lado do símbolo da bobina, para indicar que é um núcleo de ferro. E se o núcleo for ferrite, normalmente são duas linhas tracejadas ao lado da bobina. Quanto maior a permeabilidade μ do material usado como núcleo, maior vai ser a indutância da bobina. A indutância do indutor depende de suas dimensões físicas e de sua construção. As fórmulas para cálculo da indutância dos indutores, de diferentes formatos, são derivadas da teoria do eletromagnetismo e podem ser encontradas em manuais de engenharia elétrica. Por exemplo, para um indutor, nesse caso também chamado de solenoide, mostrado nesta figura, nós temos que a indutância vai ser dada por N² vezes μ vezes A dividido por L, onde N vai ser o número de espiras, L é o comprimento da bobina, A é a área da seção transversal do núcleo ou a área interna da bobina, formada pela seção circular, se for núcleo de ar, né? E μ é a permeabilidade do núcleo. Observando essa equação anterior, percebemos que a indutância pode ser elevada, aumentando-se o número de espiras da bobina, usando-se material de maior permeabilidade como núcleo, ou ampliando a área da seção transversal, ou ainda reduzindo o comprimento da bobina. As bobinas existentes no mercado, elas podem ser classificadas como fixas ou variáveis. Abaixo temos alguns exemplos de bobinas fixas. Então nós temos aqui um indutor com núcleo de ar, que pode ter algumas espiras ou uma quantidade gigantesca de espiras, depende da finalidade, né? Nós podemos ter um formato solenoidal, às vezes com núcleo aqui, para aumentar, dependendo do material que se usa aqui, um ferrite, por exemplo, aumenta-se a indutância da bobina. Indutor toroidal, normalmente é núcleo de ferrite. E nós temos também indutores em pastilha. As bobinas variáveis são geralmente constituídas por um núcleo móvel, cuja posição pode ser ajustada externamente. Quanto mais o núcleo penetra na bobina, maior é a sua indutância. Então, nós aqui temos alguns exemplos de indutores para sintonia de rádios. Então, eles podem ter vários formatos, né? E você ajusta através de uma chave, movimentando aqui o material do núcleo. Nós também podemos ter indutores, aqui neste caso aqui,
um ferrite e você movimentando a bobina aqui nesse ferrite, você vai mudando a indutância para fazer o ajuste, por exemplo, para uma antena de rádio AM. Dependendo da aplicação, se é ondas médias, ondas curtas, né, vai variando o tamanho da bobina e o ferrite que se usa como núcleo. Ao passar uma corrente através de um indutor, constata-se que a tensão nele é diretamente proporcional à taxa de variação da corrente, ou seja, a tensão é dada por L, dI, dt, ou a variação da corrente no tempo vezes a indutância vai ser a tensão aplicada. Então, L é a constante de proporcionalidade chamada de indutância. Então, indutância é a propriedade segundo a qual o indutor se opõe à mudança do fluxo de corrente através dele, medida em Henry. Mais à frente, quando a gente for estudar eletromagnetismo, vamos entrar em mais detalhes sobre essa característica em fluxo de corrente. Se a corrente for constante, a tensão no indutor ideal será igual a zero. Assim, o indutor comporta-se como um curto-circuito na presença de uma corrente constante, ou CC. A relação corrente em função da tensão pode ser obtida a partir da equação já vista. Então, nós temos que a tensão é L, dI, dt, que a gente pode escrever de uma maneira diferente, passando o termo dt e o L para o outro lado. Teríamos dI igual a 1 sobre LV dt. Se integrarmos os dois lados da equação, nós vamos chegar que a integral da derivada aqui dá o próprio I. 1 sobre L, que é constante, integral de V dt mais uma constante. Normalmente essa constante aqui nós vamos considerar como sendo a corrente inicial, o I0. Que poderíamos escrever agora a corrente em função do tempo como sendo I0 mais 1 sobre L, integral de 0 a t, de V de t dt. O indutor é projetado para armazenar energia em seu campo magnético. A potência liberada para o indutor é dada por, nós sabemos que a potência é tensão vezes corrente. No caso, a tensão é dada por L dI dt vezes o I que já existia aqui. Aí nós podemos reescrever a potência como sendo L vezes I vezes dI dt. Ou seja, a potência ela é proporcional à corrente e também à variação da corrente no tempo. O próprio valor dela como a própria variação dela. A energia armazenada ela pode ser obtida da equação. Então nós temos que a energia é a integral da potência vezes dt. Aí nós sabemos que a potência é dada por L dI dt vezes I aqui no caso, né, dt. Aí nós podemos cancelar os dt's aqui e reescrever como sendo L vezes a integral de I dI, que nos dá que a energia pode ser dada por integral de I vai ser I quadrado dividido por 2. E aí vai ficar então 1 meio de L vezes I quadrado. Esta é a equação da energia armazenada. Associação de indutores. Então, existem duas maneiras básicas de fazer associação, que seria série ou paralelo. Lembrando que a associação de indutores ela segue as mesmas regras utilizadas para a associação de resistores. Indutores em série, então, vai ser dado ligando um ao lado do outro. Nesse caso, eles dizemos que os indutores estão em série. E numa associação série, o valor da indutância equivalente vai ser dada por soma dos valores individuais de cada indutor da associação. Ou seja, é a soma de todas as indutâncias dos indutores ligados em série.
Para N indutores com a mesma indutância L, a indutância equivalente é dada por... A indutância equivalente é igual a N vezes L. Então, se a gente tiver tudo L aqui, vai ter uma quantidade proporcional ao número de indutores na série. Aí podemos escrever que seria N vezes L. Indutores em paralelo. A ligação de indutores em paralelo é mostrada na figura abaixo. Então temos que lembrar que ele tem que estar ligado dos dois lados para estarem em paralelo. Numa associação paralelo, o valor da indutância equivalente é dada por o inverso da indutância equivalente é igual à soma dos inversos das indutâncias individuais de cada indutor. Casos especiais. No caso particular de termos apenas dois indutores em paralelo, a gente pode escrever de uma forma diferente, né? Aqui a gente coloca, acha o mínimo, né? E escreve desta forma. E invertendo os dois lados, nós chegamos que a indutância equivalente, se for apenas dois de indutores em paralelo, vai ser L1 vezes L2 dividido por L1 mais L2. Ou produto dividido pela soma. Tá? Normalmente a gente usa muito isso para fazer simplificação de circuitos. Se tivermos N indutores em paralelo, todos com o mesmo valor de indutância, o valor do indutor equivalente é dado por... A gente colocaria tudo como uma mesma indutância, N vezes 1 sobre L, e aí invertendo os dois lados, nós temos que seria dado por L dividido por N. E se eles estiverem em série, N vezes L. A indutância total de N indutores, então, em paralelo, de valores iguais, é a indutância de um indutor dividido pelo número de indutores que estão na associação em paralelo. Exemplo de cálculos para fixação de alguns conceitos. Suponhamos que tivéssemos o seguinte problema. A corrente que passa por um indutor de 100 mH é dada por I de t é igual a 10t menos 2, dado em amperes. Calcule a tensão no indutor e a energia armazenada nele. Então, nós temos que a tensão é dada por L di dt, ou o valor de L é 100 mH, passando para Henry nós teremos o valor igual a 0,1. A derivada da função aqui, que é dada 10t menos 2. Se a gente derivar isso daqui, vem 1 para frente, vai dar 10. E a derivada desse constante dá 0, então vai ficar 0,1 vezes 10, que dá uma tensão de 1 volts. No caso da energia, nós sabemos que a energia é dada por 1 meio de Li quadrado, e se for em função do tempo aqui, né, nós teríamos que vai ser 1 meio vezes 0,1, que é a indutância, 10t menos 2, tudo isto ao quadrado. Aí, resolvendo esta equaçãozinha aqui, lembrando que aqui vai ser o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Teríamos escrito desta seguinte forma, né? Então, 2 vezes 2, 2 vezes 10 vai dar o 40. Aqui, 10t ao quadrado vai dar 100t quadrado. E o quadrado de 2, 4. Aí nós podemos simplificar aqui 100 vezes 0,1 dá 10 dividido por 2 dá 5t quadrado. Depois 40 vezes 0,1 vai dar 4 dividido por 2 dá 2 com sinal negativo, menos 2t. E 4 vezes 0,1 dá 0,4 dividido por 2, 0,2. Então nós teríamos que a energia em função do tempo vai ser dada por 5t quadrado menos 2t mais 0,2. Segundo exemplo, determine a corrente através de um indutor de 5 henries se a tensão nele for dada por tempo abaixo de zero, não existia tensão.
Aí, a partir do tempo igual a zero, nós temos que a tensão é dada por 30t ao quadrado. Nós temos que a corrente vai ser dada por uma corrente inicial mais 1 sobre L integral de V de t dt. Aí a corrente inicial então é zero, porque não existia tensão no tempo negativo. 1, a indutância vale 5 henries. E aí substituímos o V de t por 30t quadrado, agora variando de 0 até t. Aí nós podemos reescrever como sendo 1 sobre 5, a constante vai para fora, e aí integramos t quadrado, que vai dar t ao cubo dividido por 3. Aí nós podemos fazer a simplificação aqui, 30 por 3, por exemplo, dá 10, 10 dividido por 5 vai dar 2, e aí nós podemos reescrever que a equação da corrente em função do tempo vai ser dada por IT e é igual a 2t ao cubo. Determine também a energia armazenada no instante t igual a 5 segundos. Bom, se nós sabemos que a energia é dada por 1 meio de Li quadrado, nós podemos agora substituir a equação de t. Então temos 1 sobre 2, o L é 5, e o I de t é dado por 2t ao cubo. Tudo isso elevado ao quadrado. Aí nós temos 1 meio vezes 5, e aqui vai dar 4t à sexta. Aqui 5 vezes 4, 20, dividido por 2 igual a 10, 10t à sexta. Aí nós temos então que a energia em função do tempo é dada por 10t à sexta. Aí, se eu quero saber a energia no tempo igual a 5, basta substituir o tempo aqui por 5, e aí nós teríamos 10 vezes 5 elevado à sexta. Aí, efetuando as contas, vamos chegar a um número de 156.250 joules, que podemos também escrever como 156,25 kJ. Terceiro exercício. A tensão entre os terminais de um indutor de 2 henries é dada por V de t é igual a 10 vezes 1 menos t. Determine a corrente que passa através dele e a energia armazenada no instante t igual a 4 segundos, supondo agora que exista uma corrente inicial de 2 amperes. Então, nós temos que a corrente é dada por I de t é igual a I0 mais 1 sobre L, integral de V de t de 0 até t. E aí nós temos que a corrente inicial é 2, o indutor vale 2 henries, então vai ficar 1 sobre 2, integral, e a equação da tensão é 10 que multiplica 1 menos t, que nós podemos escrever como 10 menos 10t. Aí, reescrevendo, a integral de 10, 10t, e a integral de 10t, colocamos o 10, e integral de t, t quadrado sobre 2. Aí, nós podemos simplificar aqui o 10 com 2, e reescrever a equação como sendo a corrente em função do tempo vai ser dada por 2 mais meio, que multiplica 10t menos 5t quadrado. Se nós queremos saber a corrente no tempo igual a 4 segundos, basta substituir o t aqui por 4. Então, nós teríamos a corrente no tempo 4 segundos, vai ser dada por 2 mais meio, que multiplica 10 vezes t, que é o 4, menos 5 vezes o t quadrado, que é 4 ao quadrado. E aí nós podemos reescrever 10 vezes 4, 40. 4 ao quadrado, 16 vezes 5, 80. Aqui vai dar menos 40 vezes meio menos 20. E aí ficaria 2 menos 20. Chegamos que a corrente no tempo igual a 4 segundos é menos 18 amperes. E para calcular a energia armazenada em t igual a 4 segundos, nós temos que a energia é dada por 1 meio de Li t quadrado,
Aí o L é 2 henries, podemos já substituir aqui. E vamos ter que a energia é dado, em função do tempo, é dado por IT ao quadrado. No caso, se eu quero saber a energia no tempo de 4 segundos, nós vamos ter que substituir o t em 4 segundos, variando de 0 até 4. Então, nós temos que, a gente pode escrever, então, que a energia em 4 segundos é dada por a corrente em 4 segundos ao quadrado menos a corrente no tempo zero ao quadrado. Aqui nós temos que prestar atenção, né, porque existia uma corrente inicial, né, e nós não podemos desprezá-la, né. Então, nós não podemos esquecer que aqui tem que fazer para a corrente no tempo de 4 menos a corrente no tempo de 0. Se a corrente no tempo de 0 é 0, não teria esse termo, né? Ok? Bom, agora nós podemos substituir, então, a corrente no tempo 4 que nós calculamos anteriormente era menos 18 ao quadrado, e a corrente inicial era de 2 amperes menos 2 ao quadrado. Aí nós vamos ter que, isso aqui vai dar 324 menos 4, aí nós podemos escrever que a energia armazenada no tempo 4 segundos vai ser de 320 joules. Muito bem, aqui está a bibliografia utilizada. Encerramos então esta nossa videoaula e veremos mais detalhes de bobinas com o decorrer das nossas aulas. Espero vê-los numa próxima. Até mais.